Olá, queridos estudantes! Estamos aí para mais uma aula de filosofia, hoje nossa aula de número 34. Antes de começarmos, gostaria de lembrá-los de que é necessário acessar o Google Classroom, fazer a atividade para assim garantir a presença. Então vamos lá então para a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos estudar Baruch Spinoza, Deus, Relação Mente, Corpo e Filosofia, parte 2. Então, a continuação da parte 1. Se você não viu a parte 1, volte lá e veja, porque é necessário, é importante para compreender este assunto de que vamos trabalhar agora. Os objetivos, então, desta nossa aula são discernir os conceitos de substância, atributo e modo no pensamento de Spinoza. Analisar a conciliação entre absoluta necessidade e absoluta liberdade em Spinoza. Na aula anterior, nós estudamos já sobre Baruch Spinoza, vimos essas ideias que existem no pensamento dele de Deus, relação, mente, corpo e filosofia. Estudamos um pouquinho sobre a vida e obra dele, vimos o conceito de substância, vimos o que é monismo na filosofia, e vimos que o pensamento de Spinoza é um pensamento monista, e vimos que para Spinoza, Deus e a natureza não se distinguem. Então, temos aqui já um primeiro exercício. Por que podemos dizer que uma importante característica do pensamento de Spinoza é o monismo? Marque a alternativa mais correta. Você acha que é a alternativa A, então? Por que Spinoza entende que que existe uma única substância? Ou se você acha que é a alternativa B, porque Spinoza acredita em um único Deus. Voltamos já com a correção. Estamos de volta. Vamos ver se você acertou então esse exercício?
Então, se você marcou a alternativa A, você acertou. Olha lá a pergunta. Por que podemos dizer que uma importante característica do pensamento de Spinoza é o monismo? Marque a alternativa mais correta. Porque Spinoza entende que existe uma única substância. Acreditar em um único Deus não significa ser monista. Na verdade, significa ser teísta ou monoteísta. Agora, monismo é a ideia de que existe apenas uma substância. Então, vamos começar a distinguir agora estas ideias de substância, atributos e modos no pensamento de Spinoza. Para Spinoza, existe apenas uma única substância, que é Deus, como já vimos na aula anterior. O mundo, para Spinoza, existe em Deus e, em essência, coincide com Deus. Então, o mundo está em Deus e não fora dele, para Spinoza. O mundo e Deus são a mesma coisa, por assim dizer. Deus é uma substância infinita e, dentro dessa substância infinita, existem coisas finitas, limitadas. Por exemplo, nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, somos seres limitados, né? Os objetos que estão ao nosso redor, as pedras, né? O smartphone, tudo isso são coisas limitadas. Mas Deus é o ser infinito no qual existem todas essas coisas finitas. Então, aqui tem uma importante definição de Spinoza. Disse livre, a coisa que existe exclusivamente pela necessidade de sua natureza e que por si só é determinada a agir. E disse necessária, ou melhor, coagida, aquela coisa que é determinada por outra a existir e a operar de maneira definida e determinada. Então vejam só, para Spinoza, Deus é um ser absolutamente livre, porque ele existe em função de si mesmo, ele não depende de nenhuma outra coisa. Então, liberdade é aquilo, né, que é quando uma coisa não depende de outras instâncias senão dela mesma. O mundo, para Spinoza, se constitui de parcelas, por assim dizer, né, partes, pedaços, desta única substância infinita e livre que é Deus. Então vamos tentar entender aqui a diferença agora entre substância e atributo. Se a gente dissesse que o gato é uma substância, quais seriam os atributos do gato? Atributos são características, são aspectos que nós podemos discernir na substância gato, por assim dizer. Então, os atributos do gato seriam a fofura, a beleza, a esperteza, a preguiça, a agilidade. Ele gosta de brincar, ele é brincalhão. São todas características que nós podemos discernir neste ser, se o gato fosse considerado como uma substância. Mas para Spinoza, o gato não é uma substância. O gato é algo que existe na substância, nesta única substância que existe, que é Deus. Os atributos de Deus são as diversas manifestações eternas e infinitas de sua essência. Então, aqui, atributos são as características que nós podemos discernir em Deus, que podemos distinguir nesta única substância que existe. Existem infinitos atributos em Deus. Os atributos, a quantidade de atributos que existe na substância Deus é infinita, é um número imenso. Mas nós conhecemos apenas o pensamento, a mente e a extensão, que é a matéria, né, que é o corpo. Então, nós só podemos conhecer 2 dos atributos de Deus. Né? Nós só conseguimos perceber estes 2, a mente e o corpo. Há uma realidade do pensamento e uma realidade da corporeidade, da matéria. Extensão, na filosofia, é um conceito que se refere às dimensões espaciais, altura, largura e profundidade. A extensão é uma propriedade essencial da matéria, do corpo. O pensamento e a extensão não são divididos hierarquicamente no pensamento do Spinoza.
O Descartes, ele, pelo contrário, já fez essa divisão hierárquica. Significa que o Descartes entendia que a alma é superior ao corpo, a coisa pensante é superior à coisa extensa no pensamento do Descartes. Então, no pensamento de Spinoza não existe essa valoração, não existe essa distinção hierárquica entre alma e corpo. Na verdade, alma e corpo são dois atributos distintos de uma mesma substância. Então veja, o Descartes fez essa divisão, disse que uma coisa era melhor que a outra, porque ele entendia que eram coisas separadas. O Spinoza entende que alma e corpo são a mesma coisa, por isso ele vai dizer que não tem por que fazer essa valoração, não tem por que dizer que a alma racional é superior ao corpo. Deus também é uma coisa extensa. Então, no pensamento de Spinoza, Deus também é matéria. Deus não é apenas ideia. Deus também é esta realidade física que nos cerca. Agora vamos entender o que é modo. Modo é aquilo que se concebe em outro. A existência do modo depende da substância e dos atributos da substância. Os modos derivam dos atributos. Então, os atributos estão na substância e os modos estão nos atributos. Os modos são restrições, são limitações que surgem nos atributos. Então, o Spinoza distingue entre modos infinitos e modos finitos. Os modos infinitos são os modos do pensamento, como, por exemplo, o intelecto infinito e a vontade infinita. Nós temos um intelecto limitado, né? Agora, Deus tem um intelecto infinito. E existem também os modos infinitos da extensão, que são movimento e quietude considerados em si mesmos. Então, o movimento é um modo infinito da substância extensa, da substância não, da coisa extensa, né? A gente pode dizer assim. Os modos finitos são, por exemplo, um pensamento específico, uma ideia específica. Uma ideia, um desejo, algo que surge na tua mente é um modo finito do atributo pensamento. E existem os modos finitos da extensão, que, por exemplo, são um movimento específico. Então, quando eu estalo os dedos, aqui ocorreu um modo finito do atributo corpo. Então, vamos citar esse exemplo, né? Recentemente, os cientistas conseguiram tirar fotografias mais próximas, as melhores fotografias com mais resolução do Sol, essa estrela que está aqui tão perto da gente. E nessas fotos, os cientistas conseguiram discernir coisas que a gente não consegue enxergar daqui. Lá, eles viram que o Sol, na verdade, ele apresenta diversas protuberâncias, existem erupções solares, existem fogueiras no Sol, eles chamam de fogueiras, o que seriam essas labaredas de material incandescente do Sol. Essas labaredas, então, a gente poderia, por comparação, entender como os modos. Essas labaredas, essas fogueiras, essas erupções solares, que são essas protuberâncias, são modos que ocorrem na substância. Se o Sol fosse uma substância, se o Sol fosse um atributo, a gente poderia entender que todos aqueles movimentos específicos que existem no Sol são modificações do Sol. Então, por comparação, a gente poderia entender modo dessa forma. Cada um de nós é expressão de modos finitos da substância infinita. Então, em mim existe um modo, em você existe outro modo. Todas as coisas que nos cercam são modos do atributo corpo e do atributo mente. Agora, um segundo exercício. Seguindo as definições da filosofia de Spinoza, diferencie os conceitos de substância, atributos e modos. Voltamos já com a correção.
Estamos de volta. Vamos ver como ficou a sua resposta? Então, seguindo as definições da filosofia de Spinoza, diferencia os conceitos de substância, atributos e modos. Então, uma resposta possível. Substância é aquilo que existe por si mesmo e em si mesmo. Os atributos são as características infinitas da substância. Os modos são entidades que procedem dos atributos. Então, se a sua resposta ficou parecida com isso, está tranquilo, não precisa ficar igual, isso é apenas um modelo. Então, vejam só, existe a substância, na substância existem os atributos que nós podemos perceber são a alma e o corpo, e nos atributos existem modificações restritas, finitas desses atributos, que são os modos infinitos e os modos finitos. Agora, essas duas ideias de Spinoza que são importantes para a gente entender a relação entre mente e corpo no pensamento dele. Para Spinoza, Deus é a natura naturans, a natureza naturante ou a causa do mundo. Então, Deus pode ser considerado como natureza naturante. Natureza naturante é Deus entendido enquanto causa. Vocês lembram da ideia de Aristóteles, que depois foi retomada por Tomás de Aquino, de que Deus seria a causa primeira? Spinoza vai dizer que sim, que Deus é a causa primeira. Só que essa causa não está fora do mundo, essa causa é interna. Então Deus, entendido enquanto causa das coisas, enquanto aquilo que causou, que originou, este Deus é chamado de natura naturans, natureza naturante. O mundo é a natura naturata, a natureza naturada, efeito da natureza naturante, ou Deus como consequência de si mesmo. Então, quando nós consideramos as coisas como consequências de outras, então a gente está falando da natura naturata. Deus também é natura naturata, né? Deus é a natura naturans e natura naturata. Porque Deus pode ser tomado como causa das coisas ou Deus pode ser tomado como efeito de si mesmo. Então, o mundo é entendido dessa maneira causal para Spinoza, né? Tudo gera uma consequência. Todas as coisas que acontecem possuem seus antecedentes, possuem suas causas, possuem aquelas realidades que originaram a coisa como ela é. A relação de causa e efeito, no pensamento de Spinoza, ocorre na mesma substância. Então, se lembram que havia um grande problema na filosofia de Descartes, que era entender como é que a alma e o corpo interagem? Esse problema é mais ou menos resolvido na filosofia de Spinoza. Vejamos lá. Lembremos que estabelecer a relação causal entre corpo e alma foi o maior desafio da filosofia de Descartes. Então, o Descartes, ele pensou que a alma era uma coisa e o corpo era outra. Então, o grande problema foi como é que estas duas coisas, que têm propriedades distintas, que são coisas distintas, interagem uma com a outra? Como é que o corpo pode atuar sobre a alma e vice-versa? Como é que a alma poderia controlar o corpo? Esse foi um grande problema da filosofia de Descartes, que gerou muita discussão dos filósofos que sucederam, que estudaram o Descartes. O Spinoza entende que a relação causal que existe no mundo, ela é uma relação que ocorre na mesma substância. Então, com isso, ele resolveria o problema. Não existe relação causal entre duas substâncias distintas. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não tem como essas coisas interagirem pela relação de causa e efeito. Agora, para Spinoza, a causalidade ocorre no interior da substância. A causa e o efeito são inseparáveis no pensamento de Spinoza. Existe uma relação de necessidade que os une. Da mesma forma, o mundo é consequência necessária de Deus e de seus atributos. Então, se Deus fosse entendido como um triângulo retângulo, o mundo seriam os teoremas desse triângulo, né? O mundo seria a derivação necessária desse triângulo, como a gente estuda em matemática. Tudo está muito bem conectado ao conceito de triângulo. Todas as relações, os cálculos que a gente faz, são derivações necessárias do triângulo. Agora o exercício número 3.
No pensamento de Spinoza, Deus, enquanto causa, é um ser que existe separadamente de sua consequência, o mundo. Esta afirmação é alternativa A, verdadeira, ou alternativa B, falsa? Voltamos já com a correção. Estamos de volta, vamos para a correção. Então, se você marcou a alternativa B, você acertou. No pensamento de Spinoza, Deus enquanto causa é um ser que existe separadamente de sua consequência, o mundo. Esta afirmação é falsa, né? Causa e efeito existem e atuam na mesma substância. O paralelismo da relação mente e corpo. Então, Spinoza pensou um paralelismo entre a mente e o corpo. Vamos tentar entender isso. Como o corpo atua sobre a mente e vice-versa? Voltamos nessa questão, né? Como é que o corpo pode alterar o nosso estado de espírito e como é que o nosso estado de espírito pode mover os objetos, digamos assim? Na verdade, segundo Spinoza, não existe relação causal, ou seja, relação de causa e efeito entre o pensamento e a extensão. São dois atributos diferentes de uma mesma substância, mas não existe uma relação causal entre estes dois atributos. A alma, ela não é causa do corpo. O corpo não é causa da alma. Então, por exemplo, no pensamento empirista, os objetos são a origem dos nossos pensamentos. Para Spinoza, isso é falso. Para Spinoza, a única causa dos nossos pensamentos é Deus. Para Spinoza, a única causa dos objetos é Deus e não o pensamento, né? Então, não existe relação causal entre dois atributos distintos.
Então, a alma e o corpo são como linhas paralelas que procedem da mesma substância. Olha lá. Toda ideia procede de Deus, assim como todos os entes extensos, todas as coisas físicas também procedem. A mesma necessidade que relaciona os pensamentos concatena os objetos físicos. Então, existe uma racionalidade, uma relação causal que atua no nosso pensamento e existe uma relação causal que atua nas coisas físicas. Mas esta relação causal não atua entre os dois atributos, ou seja, os pensamentos não podem atuar sobre as coisas físicas e vice-versa. O pensamento e a extensão são duas perspectivas distintas de uma mesma coisa. Então, ao considerar a alma e o corpo, é como se a gente estivesse olhando as duas faces de uma mesma coisa. Agora, tem essa ideia muito importante, muito interessante do pensamento de Spinoza, que é a visão das coisas subespécie a eternitatis, ou o conhecimento em Deus. Vamos entender o que é isso então. Se o nosso intelecto é um modo finito do intelecto infinito de Deus, nós podemos conhecer as coisas como Deus, né? Nós podemos ter um mesmo conhecimento, a mesma visão que Deus tem das coisas. Como é a visão que Deus tem do mundo? Deus não vê o mundo como um conjunto de acontecimentos fortuitos, desconectados, regulados pelo acaso. Deus entende que tudo existe numa relação necessária e absoluta. Quando percebemos a necessidade segundo a qual as coisas e os acontecimentos estão conectados uns aos outros, então vemos o mundo como Deus o vê. Então, para a gente ter a visão que Deus tem do mundo, a gente precisa parar de pensar que as coisas existem por acaso. A gente precisa parar de acreditar que as coisas existem de forma arbitrária, que as coisas são a causa de si mesmas, né? A única causa de si mesma é Deus. Para a racionalidade, não existem coisas fortuitas. Tudo é determinado. Nossos pensamentos, nossos desejos, nossas atitudes, os acontecimentos, tudo é determinado por causas anteriores. É assim que a racionalidade vê o mundo e a racionalidade é a maneira pela qual Deus vê o mundo. Olha só que frase interessante de Spinoza. Não há na mente nenhuma vontade absoluta ou livre. A mente é determinada para querer isto ou aquilo por uma causa que também é determinada por outra. Esta, a seu turno, por outra, e assim por diante ao infinito. Então, por que nós tomamos determinadas decisões? Bom, sempre existe uma razão de ser das decisões que tomamos. Por que temos determinadas ideias, determinados sentimentos? Bom, sempre existe uma relação de causalidade que explica por que você se sente da forma que você se sente, por que você é da forma que você é, por que você pensa da forma que você pensa. Nada é por acaso. Então você precisa entender, de acordo com Spinoza, que todas as coisas existem numa relação de necessidade. De acordo com isso, a ideia de que somos livres precisa ser ressignificada. A liberdade humana não consiste em ser independente. Então a gente precisa ressignificar, repensar o que é liberdade. De acordo com Spinoza, liberdade não significa eu ser independente dos outros. Liberdade não significa eu agir por mim mesmo. Liberdade para Spinoza, na verdade, é uma outra coisa. A verdadeira liberdade é reconhecer e aceitar tranquilamente a necessidade de tudo o que existe. Essa seria a verdadeira liberdade. Você entender que todas as coisas, elas se seguem umas das outras. Nada é por acaso. Quando nós chegamos a esse tipo de pensamento, nós nos tornamos mais livres. A visão racional do mundo atenua o ódio. E por quê? Porque ao nós entendermos que as coisas são necessárias, que a existência das coisas é necessária, então nós podemos lidar melhor com as situações que nos incomodam na existência. Por que eu sou assim? Existem razões para você ser assim. Né? Por que existem defeitos no outro? Por que existem defeitos na minha personalidade? Então, Spinoza vai dizer que a gente tem que aceitar os defeitos.
que a gente tem. Aceitar o mundo como ele é, porque o mundo existe numa relação causal. Tudo tem um porquê de ser, né? Agora o exercício número 4. De acordo com o pensamento de Spinoza, é possível afirmar que Deus é livre? Por quê? Voltamos já com a correção.
Estamos de volta. Vamos para a correção? Uma resposta possível então é sim. Para Spinoza, Deus é um ser livre, no sentido de que, enquanto substância, não depende de outra coisa senão de si mesmo. Deus é liberdade absoluta, pois não é limitado por nada, mas também é necessidade absoluta, pois tudo o que existe nele está conectado em uma relação de causa e efeito necessária. Então existe um diálogo, existe uma conciliação entre liberdade e necessidade no pensamento de Spinoza. Nesta aula vimos que Spinoza distinguiu os conceitos de substância, atributos e modos. Spinoza entende que Deus, enquanto causa, é natura naturans, e enquanto consequência, é natura naturata. A liberdade e o determinismo não são conceitos necessariamente opostos no pensamento de Spinoza. Esta foi a nossa aula de hoje. Até a próxima!